Na noite passada, um princípio de incêndio destruiu parte do almoxarifado da Santa Casa de Misericórdia aqui de Maceió, no centro aqui de nossa capital. Pra vocês terem ideia, foram cerca de 4 horas de trabalho intenso para combater o fogo que rapidamente se espalhou por causa do material combustível, que já tinha lá no local muito papel, papelão, plásticos e tudo mais. O Neto Mota, ele esteve no local e acompanhou o trabalho do Corpo de Bombeiros. Vamos acompanhar aqui no nosso fenômeno Fique Alerta. Neto. O Corpo de Bombeiros de Alagoas foi acionado por volta das 8h30 da noite com a informação de um princípio de incêndio aqui na rua Barão de Maceió. Quando os militares chegaram ao local, eles viram que se tratava de um anexo, na verdade, do almoxarifado da Santa Casa de Maceió. Prontamente, 2 caminhões do Corpo de Bombeiros foram colocados aqui para essa ocorrência, além de um carro de pequeno porte e também uma ambulância do 193. Junto com o Corpo de Bombeiros, a Equatorial também esteve presente para fazer o desligamento da energia e 2 viaturas da Equatorial ficaram juntas com os veículos do Corpo de Bombeiros aqui na frente da Santa Casa. Houve, claro, uma correria por causa do susto de alguns funcionários, alguns parentes desses funcionários da Santa Casa vieram até aqui à procura de informações, mas a princípio nenhuma vítima, ninguém ficou ferido, mas muita fumaça aqui na rua, que inclusive foi toda fechada. O quarteirão todo foi isolado para evitar uma maior movimentação, até porque aqui de fora dá para ver que tem muita fumaça lá dentro que está vindo aqui para a rua, e isso pode dificultar, por exemplo, o trânsito de taxistas, que é muito grande aqui por causa dos hospitais que ficam na redondeza e por causa dos anexos da Santa Casa de Maceió. Nós fomos acionados para um incêndio, um princípio de incêndio no almoxarifado do hospital. Nós não sabíamos a princípio o que se tratava, qual material, mas quando nós chegamos, já tinha muita fumaça, muitas chamas. E o compartimento, apesar de ser de médias proporções, um compartimento relativamente pequeno, ele estava cheio de material combustível e muito inflamável. E não tinha um espaçamento, que é o ideal, que o material compartimentado nesse local, ele tem um espaçamento entre um e outro, até porque isso demore a propagação do incêndio. E todo o material ele estava amontoado, muito junto, muita pilha de papel, Então, era um almoxarifado que tinha muito material combustível. E o que acontece? Só explicando, na hora do combate, quando a gente tem um material combustível, papelão, papel, a água, ela bate nesse material e ela escorre. A gente joga, vai combater com água, as chamas primeiro, mas a gente precisa fazer um outro trabalho, que é um trabalho de retirar esse material, de revirar o material para que a água penetre e a gente consiga fazer toda a extinção desse incêndio. É um trabalho demorado, graças a Deus não tinha vítima, mas a gente tinha outros compartimentos próximos, inclusive nós fomos chamados pela direção do hospital, que tinha um material muito importante na parte superior do local, todo o material papelado do hospital antigo. Então, assim, é um material que a gente não poderia deixar chegar o fogo, nenhum princípio lá de fogo nesse compartimento. Então a gente precisava, além de combater, de extinguir as chamas, a gente proteger esse local. Além desse almoxarifado, com todo esse material de papelão, de papel, existia um outro compartimento ao lado, com uma ligação direta com material elétrico. Então a gente não sabe se houve algum curto-circuito que iniciou. Então, provavelmente foi isso realmente, um curto-circuito, algo realmente de natureza elétrica, da eletricidade, que deu origem ao princípio de incêndio. E como eu já falei aqui, o material é muito combustível, papel, muito papelão, muito copo, então é muito rápido a propagação. Então ele se propaga rapidamente e para controlar já fica muito mais difícil. Após quase 4 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros, o incêndio só foi controlado aqui dentro do almoxarifado por volta da meia-noite. Nesta quarta-feira, o perito do Corpo de Bombeiros deve retornar aqui ao local para dar início à perícia. A previsão é que o laudo sobre as possíveis causas desse incêndio saia em até 30 dias. Aqui do centro de Maceió, Neto Mota.
Muito bem, Neto, muito obrigado. Bom, graças a Deus aí, graças também à competência e à perícia, né, do Corpo de Bombeiros, que rapidamente conseguiram fazer com que as chamas não avançassem, destruíssem ainda mais espaços na localidade, principalmente porque é um hospital, né, quer dizer, não causou nenhum problema com os pacientes, porque foi na área administrativa, não é? Mas como disse a própria tenente do Corpo de Bombeiros, né, a sargento do Corpo de Bombeiros, o local foi propício, porque deve ter despertado ali um curto-circuito, qualquer coisa, pelo menos é o que a gente imagina, porque estava próximo de alguns equipamentos eletroeletrônicos ali, pode ter causado um curto-circuito, e como o local tinha muito papel acumulado, plásticos, copos descartáveis, então com isso o fogo acabou se propagando. Uma dificuldade grande que eles têm, que é importante essas informações que nós recebemos agora da representante do Corpo de Bombeiros que falou com o nosso repórter, é que quando se coloca água onde tem muito papel, muita coisa, essa água escorre e acaba não absorvendo, não fazendo o seu papel, que é apagar as chamas. Por isso que eles têm que fazer um outro trabalho, que é poder dispersar aqueles papéis para que a água consiga penetrar no local, resfriar e apagar. E os bombeiros tiveram a outra missão, não deixar com que o fogo chegasse a um outro andar onde tinham documentos importantíssimos da Santa Casa, não é? E não deixar também que o fogo se propagasse para todo o prédio. E foi isso que aconteceu. A Santa Casa de Misericórdia de Maceió disse em nota que 2 salas do seu almoxarifado sofreram um princípio de incêndio que foi debelado pelo Corpo de Bombeiros de Alagoas. O prédio abrigava material de escritório e fica em uma edificação sem ligação física com as unidades de internamento, graças a Deus. Dentro do cronograma de obras para a construção do novo edifício garagem da instituição, o local já se preparava para ser desativado até o final de setembro. A Santa Casa de Maceió também reforçou que, em nenhum momento, os pacientes e colaboradores estiveram em risco de vida e que nenhum documento foi danificado. Ótima notícia também. A instituição aguarda agora o laudo do Corpo de Bombeiros sobre as possíveis causas do incêndio. O que é que causou o incêndio? Um curto-circuito, alguma coisa que estava ligada, enfim. Agora o Corpo de Bombeiros tem 30 dias para trazer essas respostas. Nós vamos acompanhar e trazer para vocês também aqui, tá?